A osteoporose é um problema raro em países asiáticos. No entanto, em países desenvolvidos, é cada vez mais um grande desafio. Não basta ingerir cálcio para ter ossos fortes. Aliás, o seu excesso até pode ser prejudicial. Eu sou André Dourado e vou-lhe explicar o que temos que fazer para prevenir a osteoporose. Subscreva o nosso canal, não saia desse lado que eu já volto. O que é que precisamos de fazer então para prevenir a osteoporose? O que é que será que existe tão diferente nos países desenvolvidos que não temos em países menos desenvolvidos como em países asiáticos? Vamos lá entender. A primeira coisa que é muito importante de sabermos é que ossos precisam de estímulo. Sabemos isso através, por exemplo, dos nossos astronautas que estão no espaço e de como a falta de gravidade prejudica o osso e causa osteoporose. Então, a pressão da gravidade é muito importante para os nossos ossos, mas não basta estar sentados. Precisamos de estar em movimento. E que tipo de movimento? Sabemos que, para prevenir a osteoporose, é muito importante dois tipos de movimentos. Primeiro, vibrações mecânicas, ou seja, o osso precisa de sentir vibração para receber estímulo de crescimento. Por outro lado, exercícios de impacto, como a corrida, a caminhada em passo acelerado, fazer agachamentos e outros movimentos que causam pequenos impactos, dão estímulo para as células do osso começarem a trabalhar ou reporem osso. Então, se não fizermos nada disto, começamos a entrar em perda óssea. A primeira coisa que temos que nos lembrar então é o exercício físico. É vital para nós, seres humanos, o exercício físico. Por isso mesmo, a NASA tem um grande desafio entre mãos, que é de como evitar a osteoporose nas viagens intraplanetas. Então, não se esqueça da primeira dica. Exercício físico, caminhadas serve, se puder correr, tanto melhor. Segundo conselho muito importante é a luz solar. Também é algo que modificou muito nos países desenvolvidos. Enquanto que em muitos países asiáticos e até africanos as pessoas ainda vivem muito tempo debaixo do sol, nos países desenvolvidos passamos muito tempo nas nossas cavernas modernas, os prédios e as casas. E isso, claro, que impede que recebamos vitamina D, que recebamos sol e possamos fabricar vitamina D nos nossos tecidos. Então, temos que nos expor mais ao sol. Se não o podemos fazer, temos que aumentar então a ingestão artificial de vitamina D através de suplementos. Sem sol não há vitamina D, sem vitamina D não há deposição de cálcio nos ossos. E terceiro ponto e muito importante é de facto a alimentação. Precisamos então de cuidar do desporto, da nossa atividade física, da exposição ao sol e da alimentação. E quando falamos de alimentação e osteoporose, sempre pensamos em cálcio. Mas será que o cálcio é o único mineral que importa? É o único ingrediente da alimentação que temos que nos focar? Não. Até é o menos importante de todos, se formos a juntar todos os parâmetros. Não estou a dizer com isto que não precisamos de cálcio. Mas muitos países onde a ingestão de cálcio é cerca de 5 vezes inferior à dos europeus, não têm tanta taxa de osteoporose. Então não será pelo cálcio que estamos a ficar com falta de calcificação ou de massa óssea. O que é que está a acontecer então? Primeiras dicas que eu vou dar têm a ver com a alimentação, especificamente com a forma como balanceamos os nossos pratos de comida. Para ter um bom equilíbrio ácido-base, temos que gerir o equilíbrio entre alimentos acidificantes e alimentos alcalinizantes. Alimentos acidificantes são basicamente as proteínas animais, mas também o excesso de ingestão de cereais. Os alimentos alcalinizantes são, em grande medida, as verduras, as frutas e os tubérculos. Ou seja, se fizermos um prato como este que eu mostro na imagem, com carne ou peixe a acompanhar verduras, vamos estar com um bom equilíbrio ácido-base. No entanto, se optarmos por comer a carne acompanhada por batata frita e arroz, estamos num mau balanço ou mau equilíbrio ácido-base. Isto não vai fazer bem aos ossos.
Isto é um contributo à descalcificação do osso. Então, esta é talvez a dica mais importante. É aquilo que faz com que os vegetarianos ou os ovo-lacto-vegetarianos têm menos risco de ter osteoporose do que as pessoas que comem muita carne. Segunda dica, reduzir a ingestão de fosfatos. Se quer entender melhor este passo, veja o vídeo anterior em que falamos sobre osteoporose e calcificação dos rins e das artérias. Aí poderá entender melhor o papel que têm os fosfatos na calcificação errada do organismo. Mas, de regra, de forma geral, não se esqueça de evitar refrigerantes, evitar excesso de proteína animal para não ingerir demasiado fosfato e isso causar, então, descalcificação. Terceira dica muito importante, vitamina K. A vitamina K foi uma vitamina, tal como a vitamina D, muito desconhecida até há poucos anos atrás. Hoje em dia, já ninguém duvida da sua importância na saúde dos ossos. Bons níveis de vitamina K significam também bons ossos. E onde é que podemos obter vitamina K? Em tudo que sejam verduras de folha verde. Geralmente a couve, os brócolos, são boas fontes de vitamina K. Assim, ingerindo sob a forma de batido, de verduras cozinhadas ou cruas, obtemos níveis suficientes desta vitamina importante ao osso, como é a vitamina D. Um outro mineral que geralmente nunca se fala é o boro. E este pequeno mineral é muito importante também à saúde dos ossos. E não só, há muitos outros tecidos que também necessitam dele. Mas, como estamos a falar da osteoporose, vamos apenas concentrar no osso. O boro é, então, muito importante no processo de calcificação e de formação da matriz óssea. Tal como outros, como o estrôncio, que também nunca se fala muito dele, o boro e o estrôncio são muito exclusivos dos alimentos vegetais, das verduras. E, de entre todas as verduras, quais são as melhores fontes de boro? Em primeiro lugar, as ameixas. E depois, por exemplo, a pera. Também é uma boa fonte para quem não pode comer ameixas. Então, vemos aqui um outro mineral muito importante que deve fazer parte da nossa dieta. E não precisamos de o tomar em suplemento. Temos é que o incluir na nossa dieta. Ou seja, ingerindo mais verduras todos os dias. E, por último, claro que tínhamos que falar do cálcio. Mas para falar de cálcio, não é preciso também, estamos sempre a falar de laticínios. De facto, laticínios têm muito cálcio. Mas, para falar do cálcio dos laticínios e de outras fontes de cálcio, deixo para o próximo vídeo. Neste vídeo, apenas vamos falar que, de facto, o cálcio é importante e que podemos obtê-lo a partir, por exemplo, do kefir, como vemos nesta imagem, um batido de kefir com morangos, que é uma delícia. Podemos também obter a partir de iogurtes, mas também podemos obter a partir das couves, dos espinafres e outras verduras que são ótimas fontes de cálcio. Então, se não é muito virado para os laticínios, não precisa de os ingerir. Há outras fontes opcionais que lhe podem aportar cálcio suficiente. No entanto, para além destes minerais que eu já falei e destas vitaminas, não poderia deixar de falar de algo muito importante, que são as gorduras. Não as gorduras quaisquer, não as gorduras hidrogenadas, os fritos, tudo isso. As gorduras saudáveis. E estou a falar exatamente de ômega 6 e ômega 3. Ambos são muito importantes no estímulo às células que fazem crescer o osso. Se não tivermos níveis de ômega 3 adequados, por exemplo, o osso pode ficar mais fraco. Então, é importante, claro, ingerir óleos de boa qualidade, através de comer peixe fresco de preferência, mas o peixe congelado também tem ômega 3, de ingerir nozes, sementes ou óleos extraídos por primeira pressão a frio. Óleos que conservem as propriedades medicinais das gorduras que estão nas plantas. Então, não se esqueça dos incluir na sua alimentação. São muito importantes na saúde óssea também. E por último, para fechar, é algo que nunca se tem falado muito em relação à osteoporose. É o papel das bactérias do intestino. Hoje sabemos que elas desempenham um papel fundamental na absorção das vitaminas e minerais que estão na comida. Por isso, hoje há muitas pessoas que dizem que não somos aquilo que comemos, mas aquilo que absorvemos. Estas bactérias desempenham, então, um papel fundamental na absorção de cálcio, magnésio e outros minerais essenciais. Assim,
Se você ingere minerais importantes como o cálcio, mas tem um mau intestino, se está sempre com prisão de ventre, com diarreias, etc., o mais certo é que não esteja a absorver o cálcio que precisa. Então, não se esqueça que para ter bons ossos é preciso fazer o seguinte. É preciso olhar para aquilo que fazem os povos que têm baixo índice de osteoporose. E o que é que eles fazem? Não são sedentários, têm boa exposição solar, têm dietas alcalinizantes, ou seja, não têm dietas acidificantes como temos nós, europeus, americanos, e não têm falta de minerais e vitaminas e gorduras boas na sua dieta, e por último, têm um ótimo intestino. Com tudo isto, é fácil então prevenir a osteoporose e ter ossos fortes toda a vida, como acontece em muitos países asiáticos. Se quer aprender mais sobre estes temas, não se esqueça de visitar o site da EMAC ou a minha página pessoal, drandredourado.com. O meu nome é André Dourado e estive a falar sobre a prevenção da osteoporose. Até à próxima.